Olá, somos a turma de farmácia do quarto semestre da Unifax. Hoje vamos apresentar para você sobre a espectrofotometria de absorção molecular, supervisionado pelo nosso mestre e professor Raineldes Cruz, conhecido como Buga. A espectroscopia utiliza métodos de análise baseado na medida da quantidade de radiação produzindo ou absorvida pelas moléculas. As interações da radiação com a matéria são objetivo de estudo da ciência da espectroscopia. A amostra se encontra geralmente em seu estágio de energia mais baixa e será estimulado aplicando-se energia na forma de calor ou por uma reação química. Esse estímulo aplicado faz com que algumas espécies do analito sofram uma transição de estado de maior energia, ou estado excitado. Os resultados dessas medidas são expressos por meio do espectro, que se refere a um gráfico de radiação emitido em função da frequência ou do comprimento de onda. É importante destacar que cada espécie molecular é capaz de absorver suas próprias frequências características da radiação eletromagnética. Esse processo transfere energia para a molécula e resulta em um decréscimo da intensidade da radiação eletromagnética incidente. Dessa forma, a absorção da radiação acontece de acordo com a lei de absorção. Existe uma ampla gama do espectro eletromagnético, que pode ser usado para determinadas concentrações de átomos, radiações e moléculas. Elas podem ser na fase gasosa, líquida ou sólidas, de medições de absorvância. E a maioria dessas medições são feitas na região visível e ultravioleta. Isso se dá pela alta eficácia e rápida resposta dos detectores pelo espectro e por conta da relação vantajosa do equipamento necessário para caracterizar as absorvâncias de diferentes moléculas. Esses instrumentos têm passado por sofisticações desde a Segunda Guerra Mundial. Nos instrumentos antigos, as escalas eram lineares em transmitâncias. Hoje em dia, esses instrumentos modernos apresentam escalas lineares de absorvância, ou um computador que calcule a absorvância a partir da quantidade de medida. Grande proporção de químicos analíticos tem utilizado o espectrofotômetro para determinação com base na lei de Lambert-Behe. Essa lei é também conhecida como lei de absorção. Especifica a quantidade importante de diminuição de energia por área unitária de um feixe de radiação que depende da concentração das moléculas absorventes. Então, na medida que a luz transpassa o meio contendo o analito, uma diminuição da intensidade ocorre com a dimensão que o analito é estimulado. A espectrometria de absorção molecular é baseada na medida de transmitância ou absorvância de soluções contidas em células transparentes com caminho óptico B. Geralmente, a concentração do analito que absorve radiação está relacionada linearmente com a absorvância, de acordo com a lei de Behe. A perda gradual de feixes de luz pode acontecer devido ao espalhamento das moléculas grandes e algumas vezes a absorção pelas paredes do recipiente. Para que haja um equilíbrio entre esses efeitos, a potência do feixe transmitido pela solução do analito é comparada com a potência do feixe transmitido por uma célula idêntica contendo apenas o solvente. Essa comparação de experimentos e verdadeiras são obtidas através da seguinte equação. P é a potência do feixe de radiação após atravessar a solução contendo analito, e o termo PO é a potência do feixe da radiação incidente. Exemplo disso é essa figura, que o PO é a potência do feixe de radiação incidente, aqui é a amostra do analito e o P está aqui, depois de ter atravessado a solução.
Os desvios da proporcionalidade direta entre a absorvância e a concentração são frequentemente encontrados e denominados desvios reais. Alguns desses desvios são representados como os limites reais da lei de Bi. Outras são resultantes de métodos que empregamos para efetuar as medidas de absorvância chamadas de desvios instrumentais ou químicos. Os químicos são resultantes de alterações químicas que ocorrem com a variação da concentração chamada de O aumento da concentração da substância analisada não modifica as características químicas, mas a utilização da solução leva ao desvio da lei de Bi. Considerando a lei de Lambert-Bi, é possível reunir 3 grupos de alternativas para o aumento da sensibilidade. O primeiro grupo refere-se ao emprego de estratégia para a criação de produtos com maiores absortividades molares, incluindo a síntese de novos reagentes e a formação de agregados micelares. O segundo grupo consiste em estratégia que permite o aumento do caminho óptico, possibilitando que medidas sejam efetuadas com células de até 5 metros. O terceiro traz o procedimento que explora a concentração da espécie a ser detectada previamente ou simultaneamente. O espectrofotômetro também pode ser utilizado para análise de alguns fármacos. Uma pesquisa realizada utilizou a aplicação da espectrofotometria na ultravioleta para a determinação de antifungo posaconazol em matéria-prima. As condições submetidas à validação foram o metanol como solvente extrator, o comprimento de onda de 260 nanômetros, a faixa de linearidade de 5 a 25 microgramas por milímetro e o espectrofotômetro modelo 1800, acompanhado da cubeta de 1 centímetro. Os ensaios preliminares demonstraram que o posaconazol era muito solúvel em metanol e que seu espectro apresentava um máximo de absorção em 260 nanômetros, sem interferência da matriz. Não havendo desvio e a faixa de concentração mostrou também ser linear, além de não ter ocorrido diferença nos teores de fármacos observados nessas condições. O método por espectrofotometria no ultravioleta demonstrou ser rápido, preciso e adequado para a determinação da posaconazol da matéria-prima, representando uma contribuição para o controle de qualidade desse insumo farmacêutico. Esse trabalho teve como finalidade destacar alguns métodos e conceitos sobre a espectroscopia, a fim de alcançar alguns objetivos propostos em relação à espectrosfotometria de absorção molecular. Foram realizadas pesquisas em livros e artigos, onde os dados se encontram nesse vídeo. Vale ressaltar que a espectrometria é um método para medir a quantidade de luz de uma substância química, enquanto a espectrofotometria é realizada à medida da intensidade dessa luz. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Siga a gente também nas redes sociais. Valeu! Lady B, Lady B, Lady B, você é dona do meu corpo, você